Olá, bem-vindos ao Vida Revista. O tema de hoje é psicoenergética do sono. E a gente vai dar várias dicas práticas, a gente vai falar de óleos essenciais, a gente vai falar de medicina chinesa, de florais, de homeopatia, mas antes de tudo precisa ter uma reflexão central. E essa primeira reflexão é a ligação do nosso chácara da coroa com a qualidade do nosso sono. E o que tem a ver? Pessoal, o chácara da coroa é o nosso chácara mais elevado dentre os 7 que nós temos principais. E é o chácara da coroa que é responsável pela irrigação energética do nosso cérebro e pelo funcionamento correto da nossa glândula pineal, que por sua vez é quem vai produzir a melatonina. Então, se eu tenho um chácara da coroa que não está saudável, que está mais lento que o devido, eu vou ter distúrbios do sono. É possível até que eu consiga dormir, eu consiga a indução do sono, mas eu não tenha um sono renovador, que me encha de energia. Então pode ser que eu acorde cansado. Então, pessoal, o que eu vou fazer para cuidar da saúde do meu chácara da coroa? Esse chácara ele está muito relacionado com conexão. Conexão com você mesmo, com seu eu interior, conexão com o divino, com a espiritualidade. Então, essa é a palavra desse chácara. O que acontece hoje é que a tecnologia, que é muito boa, inclusive ela que está nos conectando agora, mas a vivência com ela full time tem feito com que a gente olhe sempre muito para fora o tempo todo. Então, quando eu estou com as pessoas presencialmente no ambiente, logo na sequência eu continuo falando com elas, às vezes por rede social, WhatsApp, uma série de coisas, e eu nunca me desconecto do mundo. Então, esse momento que seria um momento eu comigo mesmo, eu acabo tendo cada vez menos. Então, o chácara da coroa vai girando mais lentamente e isso interfere na qualidade do meu sono. A gente sabe que as mudanças elas são gradativas, às vezes a gente já atua, já é assim por 30 anos, por 40, por 50 anos, então não é do dia pra noite que a gente vai mudar. Por isso que a gente quer deixar algumas dicas para dar um up aí na regeneração da saúde do seu chácara da coroa. E aí, antes que eu me esqueça, um excelente remédio pro chácara da coroa é não. Gente, dizer não, aprender a dizer não. Fulano, não dá pra eu ir à sua comemoração no sábado à noite porque eu não tô muito cansado, eu preciso de tempo pra mim. Não dá pra eu ficar mais tempo. Gente, dizer não. A gente precisa impor limites pras pessoas e pras coisas. Ah, mas o fulano pode ficar chateado comigo. Se essa pessoa não tem a capacidade de sair do território do umbigo dela e olhar pra sua necessidade, talvez não faça sentido que ela continue fazendo parte da sua vida. É uma reflexão que você precisa fazer. E mesmo os familiares que têm uma vaga fixa na nossa vida, a gente também precisa impor limites para ter o nosso tempo, o nosso espaço, ok? E aí, o que pode dar um up pro chácara da coroa? Primeira dica, gente. Ouvir sons, sintonizar músicas que sejam, ouvir músicas sintonizadas no 528 Hz. A gente já falou sobre isso no canal, ele tem a mesma frequência do nosso DNA, então ele é ótimo para a regeneração do corpo físico, mas ele tem uma ressonância direta com a glândula pineal e vai te ajudar nesse processo de melhorar a qualidade do seu sono. Você pode colocar no Google, tem várias opções, coloca em 528 Hz, tem vários tipos de música, até uns que tem sons da natureza, outros que não. Você veja o tipo que mais te agrada e você pode colocar esse som enquanto você faz qualquer coisa na sua casa, enquanto você faz a prancha no cabelo, enquanto você está cozinhando, enquanto está tomando banho, não importa. O importante é você colocar aí pelo menos 15, 20 minutos por dia, ouvir esse som vai te fazer muito bem. Uma outra dica, gente, é o mantra Om. Ele é extremamente poderoso para aumentar a fluidez desse canal do que o nosso chácara da coroa faz com o nosso eu superior. Então, você que não está muito adaptado, acostumado com meditação, uma dica que eu deixo para vocês é o aplicativo Insight Timer. Nesse aplicativo, você consegue colocar o tempo que você quer meditar. Então, vamos dizer que você tem uma rotina muito corrida, mas 5, 3 minutos você tem, não tem? Então, você pode começar com esse aplicativo. Você coloca lá, quero meditar 3 minutos. E aí, você indica que som você quer ouvir. Você pode meditar no mantra Om e você tem no final um sininho que te avisa que esse tempo terminou. Agora, muito importante, além de você somente ouvir o mantra Om, pronunciar as suas cordas vocais vibrarem neste som é muito importante. A gente vai deixar como curiosidade para vocês uma tabela do professor De Rose, que ele mostra que a maneira como nós pronunciamos o mantra Om faz com que ele tenha efeitos adicionais. Então, se você pronuncia mais comprido ou mais curto, com a boca fechada ou com a boca aberta, ele vai ter esses efeitos que vocês estão vendo aí. Essa tabela foi extraída do livro Tratado de Yoga, como eu já falei, do professor De Rose.
Gente, a aromaterapia também tem um papel muito importante. Existem muitos óleos essenciais que vão atuar direta ou indiretamente no chakra da coroa. E nós separamos como dica para vocês aqui o óleo de mirra, o de olíbano, lavanda, alecrim e eucalipto glóbulos. Esses últimos dois são os mais baratos, eles têm uma série de funções. Vocês podem colocar ele no difusor, no aromatizador e também enquanto vocês fazem outras atividades ou para o momento da meditação. Só o óleo de alecrim que a gente nunca vai utilizar no quarto à noite, porque ele nos desperta, ok? O óleo de lavanda, você pode colocar algumas gotinhas nos cantos do travesseiro. Não fiquem preocupados, porque ele não vai manchar a sua roupa de cama e você vai inalando ao longo da noite as substâncias voláteis que vão fazer com que você tenha um sono profundo. O eucalipto glóbulos vocês também podem utilizar ao tomar banho. Vocês podem colocar uma gotinha em cada canto do box e também da mesma maneira, especialmente você que toma banho de água quente, você vai inalando essas substâncias que vão tanto melhorar a saúde das suas vias aéreas, como vão relaxando todo o seu corpo e te preparando para uma noite de sono profundo. Ok? E aí, gente, eu não vou chover no molhado falando pra vocês o quão é importante yoga, meditação, técnicas de respiração, porque a internet tá cheio de temas, cheio de matéria nesse assunto, então pesquisem mais porque vai ser essencial para a saúde do seu chakra da coroa. E uma última dica, gente, o excesso de flúor é muito ruim para esse chakra. Ele faz a calcificação já na glândula pineal dos cristais de apatita. Então você fica menos conectado, você recebe menos insights do plano superior. Então a gente vai ter acesso a essa contaminação por flúor por meio de produtos de higiene, principalmente a pasta de dente, por meio da água, de alimentos. Pesquisem mais. Esse é um assunto ainda que tem controvérsias na ciência, mas já tem sido trazido por textos canalizados de mestres ascensos há muito tempo. E uma das pessoas que trazem é a Elizabeth Propert, que vocês estão vendo aí, que deixou livros maravilhosos pra gente. E agora eu queria dar algumas dicas para vocês muito interessantes do livro Plantas Medicinais, o livro de ouro da saúde. Ele vai falar sobre as plantas, mas antes ele faz uma reflexão importante pra gente. Nós somos seres cósmicos, então o nosso corpo físico, assim como a nossa anatomia sutil, ela está ligada a tudo que está no universo, a lua, o sol, e especialmente ele faz um destaque para o nosso ciclo biológico cósmico regulado pelo Sol. E ele faz um link, inclusive, com a medicina tradicional chinesa, com esse equilíbrio de Yin Yang. Então ele fala pra gente que do nascer do Sol até meio-dia é o auge do período Yang. Então é um momento que a gente vai agir, que a gente vai construir, que nós vamos atuar prática e criativamente no mundo. E aí, a partir das 15 horas, mas mais especialmente a partir das 18, a gente entra no período Yin, que é um período de repouso, é um período de reflexão. É um período em que nós deveríamos fazer menos coisas voltadas para a matéria e mais coisas voltadas para o espírito. Então, se eu vou ler um livro, que não seja um livro tão técnico, que puxe tanto da minha atenção, que seja um livro que eu possa exercitar mais a minha capacidade de imaginação, imaginar cenários. Enfim, eu vou evitar uma atividade física vigorosa. Ah, mas eu só tenho tempo para fazer atividade física depois que eu chego do trabalho. Ok, mas faça o mais cedo possível, ok? E ele também dá um destaque nessa nossa fase Yin. A gente tem um momento muito importante de purificação do nosso organismo, que é feito principalmente pelo fígado. Então, gente, vocês estão vendo aí na tela o relógio biológico da medicina tradicional chinesa. O que é isso, basicamente? Nós temos energia circulando no corpo o tempo inteiro, assim como nós temos sangue circulando no corpo o tempo inteiro. Mas nesse relógio, ele faz a indicação de onde a energia está mais concentrada, está mais vívida naquele ponto em determinado momento do dia. Então vocês estão vendo que o horário da vesícula, que o ápice energético está ali, é das 23 à 1 da manhã. E do fígado é da 1 da manhã às 3. Então a medicina chinesa nos indica que nós devemos dormir até as 23 horas, não passar desse horário para estar na cama. Porque se você não está dormindo nesse período, você não consegue fazer a sua purificação completa. A purificação é feita principalmente pelo fígado, mas a vesícula dá suporte energético para ele. Então tente dormir até as 23 horas. Ai, mas eu tenho uma rotina super corrida, já chego em casa meia-noite. Ok, mas tente dormir o mais cedo que você conseguir dentro da sua rotina. Meia hora a mais de um sono profundo, 40 minutos a mais, vão fazer diferença para a purificação do seu fígado.
e de todo o seu corpo. E uma coisa importante, evite substâncias, evite, aliás, refeições muito grandes à noite. Então, eu consegui dormir às 23 horas, mas 10 horas eu comi um pratão de comida. Isso vai fazer com que a energia também se concentre na digestão, e ainda que você esteja dormindo, essa energia da digestão vai ser subtraída na energia que seria para a sua purificação. Então, a partir das 20 horas ali, refeições mais leves, ok? E aí, gente, eu queria trazer então a dica das ervas medicinais que o livro traz pra gente. E uma coisa muito interessante desse livro é que ele não simplesmente indica ervas medicinais calmantes. Ele vai mostrar que para cada tipo de personalidade, algumas ervas vão fazer efeito e outras não. É por isso que um chá, que alguém fala assim, nossa, eu tomo esse chá e eu durmo como um anjo. Algumas pessoas não vão sentir simplesmente nada. E esse livro traz essa abordagem mais ampliada dessa bioenergética das plantas. Então a primeira delas, gente, é a erva cidreira. A gente sabe que ela tem um efeito calmante muito leve. Ela é para um tipo muito específico de pessoa. É aquela pessoa muito dócil, muito meiga, que é incapaz de fazer mal a alguém, mesmo que ela se sinta agredida dentro de algum contexto. Mas é aquela pessoa que se sente desequilibrada por falta de laços afetivos na sua vida. Então isso fragiliza essa pessoa. E aí ela tem esse equilíbrio de yin yang na sua vida desmoronado e tem a perda do sono. Então, para essa pessoa, 3 xícaras de chá de erva cidreira por dia vão ser bacanas. Uma dica que ele nos dá também é a associação com o cobre homeopático. Nesse caso, você vai precisar consultar o médico homeopático para verificar a dinamização e outros complementos que forem necessários. E por falar em homeopatia, eu queria deixar para vocês a dica para que vocês pesquisem depois sobre a homeopatia antroposófica, que ela é baseada nos conhecimentos de Rudolf Steiner. Ela é muito interessante, vocês estão vendo aí alguns medicamentos que ela tem. Eu já utilizei o Stress Doro numa fase que eu estava com muita sobrecarga de trabalho e foi muito interessante. Ok? A segunda planta que nós vamos comentar é o lúpulo. Gente, essa planta é para um tipo muito específico de pessoa também. É aquela pessoa que sente um impulso contínuo de ascensão. Ela sente que ela tem que crescer na vida, que ela tem que mostrar para as pessoas que ela é capaz, que ela pode chegar a algum lugar. Então, ela tem essa ansiedade constante de crescimento. Mas é uma ansiedade que ela está muito voltada ao movimento exterior. Ela não é tanto um crescimento que ela perceba que ela está crescendo como pessoa, com uma personalidade mais compreensível, mais dócil, mais, enfim, mais evoluída espiritualmente, não. Ela precisa mostrar para a sociedade que ela é capaz. E essa pessoa, ela tem distúrbios no sono porque ela não se permite relaxar completamente. Para ela, o momento do sono, que é um momento de paralisação de atividades, é como se ela retrocedesse, se ela agisse para trás. Então, essa pessoa se beneficia muito do lúpulo, ok? Ele pede para fazer o chá com as flores secas e ele fala que a associação com camomila é muito interessante nesses casos. A terceira erva que a gente vai comentar é o endro, também conhecido como aneto. Ele também é utilizado para tempero e uma coisa muito interessante é que, assim como na culinária, ele serve para dar mais sabor, para avivar mais o sabor de hortaliças que naturalmente são insípidas. O endro, ele vai fazer a mesma coisa com o comportamento humano. Então, sabe aquela pessoa que se sente desinteressada por tudo? Ela tem um contínuo sentimento de insatisfação porque nada interessa a ela. Ela perde o interesse pelas coisas muito rápido. Ela começa um curso e para. Ela começa uma aula na academia, ela para. Nada consegue prender o interesse dela pela vida. É como se de alguma maneira ela não visse muito sentido em nada. Então o endro consegue dar mais sentido aos poucos a essa pessoa, que ela encontre o que realmente na vida faz sentido para ela, e ele ajuda também com que as nossas células consigam reter mais prana. Então, para esse tipo de pessoa é muito interessante. O mulungu é a quarta erva que nós vamos comentar. O mulungu é muito interessante para você que percebe que somatiza tudo no corpo físico. Você somatiza toda a sua tensão nos seus músculos. Então, o mulungu, ele vai ajudar você a atuar diretamente nesses músculos, relaxando você. Talvez você também tenha muitas dores no corpo. E aí, quando nós temos muitas dores, nós tensionamos muito. Isso é um movimento natural. E o mulungu vai ajudar muito você. E ele pode também ser associado às outras ervas que nós falamos antes. A quinta erva, gente, é a valeriana. A valeriana é a erva típica daqueles ligados no 220. As pessoas não conseguem parar de pensar.
elas estão pensando o tempo todo novas ideias, novas coisas, elas não conseguem desligar então esse pensamento, elas perderam o controle sobre a sua própria mente, então elas não conseguem dormir. Nós vemos cada vez mais, né, as pessoas com a síndrome do pensamento acelerado, né? E a valeriana é ideal nesses casos. A valeriana, gente, ela não tem sabor de nada, mas ela tem um cheiro horrível. Mas ok, o efeito dela é muito bom, então experimentem que vale bem a pena. Eu lá em casa tenho bastante, eu acho que vocês que estão acompanhando as coisas pelo canal percebem que eu sou um pouquinho ligada no 220, né? Então ela é uma erva que não falta na minha casa. Bom, a camomila, ela é para um tipo específico e é a última que nós vamos comentar. É para aquele tipo de pessoa que se sente muito sobrecarregada e que ela se irrita facilmente porque ela não consegue ver a vida por outro ponto de vista. Ela geralmente é aquela pessoa que ajuda todo mundo, que ajuda a família, que ajuda todos, mas ela quer que tudo saia do jeito que ela quer. Ela quer controlar tudo. E esse gênero de pessoa controlador, ele vai ter naturalmente distúrbios do sono. Então a camomila é muito boa nesses casos. A camomila, inclusive o óleo essencial de camomila também, para você que não gosta de utilizar o chá, ele é muito bom para as mulheres. E alguns textos esotéricos dizem que ele é muito indicado para as mulheres que sentem muita culpa por uma série de coisas. Culpa por fases da criação dos filhos, culpa em relação à mãe, em relação à infância. Então a camomila, especificamente para a mulher, ela é muito interessante. Ok? Gente, o livro traz muito mais dicas, traz muito mais ervas, mas a gente não vai se alongar tanto nesse vídeo, mas a gente vai deixar de novo a capa dele para vocês anotarem as informações, e vocês têm aí 750 páginas para pesquisarem muito mais e se aprofundarem muito se vocês gostaram da abordagem. Eu queria falar para vocês que algumas ervas que nós comentamos aqui, a gente tem dificuldade de encontrar em lojas mais comuns. Então você que mora em São Paulo, você pode ir nas lojas específicas de chás na zona cerealista, ou também você pode fazer, você que não tem acesso aí à região central de São Paulo, você pode comprar também pela internet, você pode utilizar também em cápsula. Tem pessoa que não gosta de chá de jeito nenhum, ok, você pode consumir em cápsulas, não tem nenhum problema. O ideal é que quando você compre, você veja se é um extrato seco padronizado, porque ele é de maior confiança para a eficácia dele no seu organismo físico e energético. E aí é sempre importante, gente, você eleger uma dessas ervas para se tratar. Faça um tratamento de 3 meses, depois você para, reavalia se aquele ponto que você quis tratar, ele já está equilibrado e então você para. Ou não está equilibrado, ainda não estou 100%, então você alterna a erva e, se possível, associa com alguns florais de Bach para fazerem efeito, mas é bom a gente descansar o corpo de um mesmo tipo de erva, ok? Se você quiser voltar para a erva, então você pare 1 mês e aí você retoma então um tratamento de mais 3 meses, tudo bem? E a gente vai deixar para vocês, gente, a gente comentou tudo aqui do ponto de vista psicoenergético, mas a gente vai deixar para vocês a cartilha da Associação de Medicina do Sono, Associação Brasileira de Medicina do Sono, que traz várias dicas operacionais, o que a ciência verificou que atrapalha a nossa bioquímica para dormir. Então a temperatura do quarto, a rotina de sono, a rotina de atividade física, a iluminação, o consumo de cafeína e de álcool, inclusive quantas horas de sono são recomendadas. Cada fase da vida a gente tem uma quantidade diferente de horas de sono recomendadas. Então avalie, lá também tem essa tabela, então é um material muito interessante para complementar o que nós falamos aqui, ok? E eu queria também deixar uma dica por último para vocês, que às vezes você dorme, mas você acorda várias vezes durante a noite. É possível que você esteja sendo influenciado pela energia da sua casa que não tá bacana. Então, se você tem esse quadro de acordar muitas vezes durante a noite, assista ao nosso vídeo aqui do canal Energias do Lar para você melhorar o ambiente da sua casa e ver se esse sintoma pode melhorar para você, tá bem? E aí eu queria finalizar com a dica de 2 livros, A Cura Quântica e Anatomia da Cura, para você aprofundar tudo isso que a gente teve que passar muito rapidinho, que a proposta aqui é um vídeo conciso que te traga muitas informações, mas a gente se aprofundar nos livros é muito importante. Espero que vocês tenham aproveitado, compartilhe com pessoas que você veja que podem ajudar, que possa ser útil para essas pessoas, e nós nos vemos no próximo vídeo aqui no Vida Revista. Até a próxima!